nós traremos uma profunda reflexão sobre esse texto. Eu já preguei essa mensagem, não essa mensagem específica, mas já preguei sobre isso há alguns anos atrás. Eu creio que 80% da igreja não deve ter ouvido eu ministrar. Se eu me lembro, eu preguei essa mensagem quando ainda estávamos no outro tempo. Eu fiz alguns ajustes de acordo com o que o Espírito Santo gerou no meu coração. Eu queria que vocês lessem comigo Mateus 25, versículo 1. Diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram prudentes, e ao pegar as suas lâmpadas, não levaram consigo óleo reserva. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, e eis o noivo saía ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E assim, as 5 prudentes, as 5 virgens loucas disseram às prudentes: dai-me um pouco do óleo da tua lamparina, pois a nossa estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque não vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que venderam a nós e compre óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa da boda. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as 5 loucas, e dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas o noivo respondeu: em verdade lhe digo que não a conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora que o noivo virá. Amém? Pai Santo, Pai Eterno e Poderoso, agora serei porta-voz do Senhor mais esta noite, e eu te peço, me inspira e prepara o coração da igreja para receber essa palavra, pois eu sei que o Senhor está à porta, o Senhor está muito próximo, e nós precisamos do despertar espiritual, precisamos das vestes espirituais, do colírio espiritual, da riqueza que vem do Senhor, ó Pai, para que nós não venhamos ser encontrados despreparados. Pai, que nessa noite cada virgem que se encontra aqui venha a ser como as 5 prudentes, que esteja se preparando para a tua noiva, para a volta do Senhor, ó Pai. Então, Senhor meu Deus, venha falar e explicar, ensinar, de maneira com que a igreja seja, papai, completamente preparada, Senhor meu Deus, para este grande encontro que breve há de acontecer, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus com mais seus assentos. Amém, igreja? Quantos estão comigo? Diz glórias a Deus. Meus irmãos, assim, eu estou bem baixinho aqui o som. Eu preciso falar sobre algo muito importante. Alguns novos na fé talvez não tenham conhecimento. Eu preciso dar uma introdução bem rápida para você. A igreja se prepara para um único evento. Qual evento? Por que nós estamos aqui? Bem simples. Nós estamos se preparando para receber Jesus nos ares. Nós estamos nos preparando para o arrebatamento da igreja. Como assim? Tem gente que não sabe. Eu vou explicar para vocês que não sabe. Quem já sabe vai ser confirmado. A Bíblia fala que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. E quando eu falo de voltar para buscar, eu estou falando literalmente. Vai estar alguns reunidos, talvez numa igreja, num culto como este, talvez em sua casa, não sei onde. Inclusive,
Deus já gerou no meu coração, e assim que eu terminar minha faculdade, eu vou começar a escrever um livro, que é um livro de ficção falando sobre o arrebatamento da igreja. E nesse livro que eu vou escrever, vai falar sobre a história de um pastor que ficou para a tribulação. E nós temos que entender o quê? Que a Bíblia diz que a igreja deve se preparar para esse evento. O que vai acontecer? O que aconteceu? O Senhor vai olhar para o lado. Deus me livre. Alguém vai olhar para o lado. E alguém sumiu. A mãe vai estar dando de mamar para a criança desaparece na voz. O pastor, em nome de Jesus, vai estar pregando o microfone na frente de todos. O violão do guitarrista aqui vai estar. Não viu glória, não? Misericórdia. A baqueta do baterista vai fazer o quê? Eu espero que ele fazer um pá. Ele já era. Vai ficar aqui. O que vai acontecer? Um evento inesperado. A Bíblia está falando disso. Estará 2 moendo no campo. Um será levado, outro será deixado. Imagina. 2 estarão dormindo na mesma cama. A pessoa vira para o lado. Cadê? Esposa? Amor? Tem até filme que relata que a veste fica no lugar. Amor? Levanta da cama. Chega no salão, chega no quarto das crianças. Só o pijama e a fralda. Cadê meus filhos? Amor, você está de graça. O que aconteceu? Daí escuta lá fora. Que barulheiro, não grita. O que está acontecendo? Sai do lado de fora da casa. Um monte de pessoa falando: o meu pai sumiu, o meu filho sumiu, eu não sei onde está. E aquela multidão de pessoas desesperadas. Muitos não entenderam o que está acontecendo. Mas aqueles que não deram ouvido à palavra vai começar a cair no chão e gritar: Deus! Tem que misericórdia! Eu não levei a sério! Eu pensei que o Senhor ia demorar mais para voltar! Eu queria mais uma chance! Abre a porta! E o céu vai vazio. Eu vou correr para a igreja! Mas a irmã Cidinha não vai estar lá para abrir. O pastor não vai atender o WhatsApp. Você nunca mais vai ouvir o coral de criança cantando na igreja, porque ela vai estar cantando no céu. A porta da igreja vai estar fechada. E o que vai acontecer? Isso está falando sobre o arrebatamento da igreja. E por que Jesus vai arrebatar a igreja? Qual que é o princípio? Jesus ele vai falar lá em Mateus 25. Após ele trazer o sermão da montanha, Jesus vai contar uma parábola que ele dizia assim: e o noivo, havia 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. E as 5 virgens prudentes traziam azeite em reserva consigo, e as 5 loucas não traziam azeite em reserva. Até que chegou o dia em que disseram: o noivo vem aí. E então as 5 loucas disseram para as 5 prudentes: dai um pouco do teu azeite. E as 5 prudentes disseram: não, para que não falte nem para nós e nem para vocês. Vai ao mercado e compre também para vocês. E enquanto elas correram para comprar, o noivo voltou, levou as 5 prudentes, as 5 loucas ficaram para o lado de fora. E a Bíblia diz que assim será para uma geração que não leva as coisas de Deus a sério. Pessoas que brincam com as coisas do reino. E quando Jesus ele vai falar sobre isso, quando Jesus vai falar sobre o arrebatamento da igreja, é algo muito lindo, muito maravilhoso. Você sabe por quê? Porque Jesus, para falar de arrebatamento, ele vai falar de casamento. Posso ouvir glórias a Deus por isso? E Jesus está falando que ele vai se casar com a igreja. Ele está falando de matrimônio, está falando que ele é o noivo
e que nós somos a noiva de Cristo. Por que Jesus usou a noiva como um exemplo para a volta dele? E é bem simples, porque o casamento judeu, ele é dividido em duas partes, para quem não sabe. Jesus vai usar o casamento como uma explicação da volta dele, e fica ligado até o final que Deus vai edificar a tua fé aqui neste lugar. Jesus está falando que ele é o noivo e nós somos a noiva. Não estamos falando que somos casados, porque noivo não é casado, casamento é após a festa de casamento. E o povo judeu, eles têm um costume bem diferente do nosso. Que o povo judeu, quando um homem se apaixonava por uma mulher, era dividido em duas partes o seu casamento, na parte do noivado e na parte do casamento. A primeira parte era a mais importante. Por quê? Porque o noivo, ele escolhia a mulher com quem ele queria se casar. E quando isso, presta atenção, e quando ele escolhia essa mulher para se casar, ele tinha que ir até o pai dessa jovem e falar assim: eis que eu quero me casar com a sua filha. E ele diz: pois bem, então vocês vão fazer um contrato e agora vocês se tornarão noivos. E o que ele faria? Eles namorariam? Iriam para o shopping juntos de mão dada? Eles iriam passear? Iriam morar lá da casa dela, visitar todos os dias? Eles iam trocar beijinho? Não. O noivado antigamente era diferente. Sabe por quê? Porque o noivo tinha uma função. Ele ia pegar, assinar um contrato e ele ia entregar um dote. O que era o dote? O dote era uma grande quantia em dinheiro que o noivo preparou a vida toda para poder dar para a noiva, o pai da noiva. Esse dote representava a importância da noiva para ele. Imagina que ele vai se casar com a jovem e ele deixaria um dote de 100 mil reais. Ele pegaria em dinheiro, em ouro, em prata, e ele entregaria nas mãos deste pai. E por que deveria dar um dote antes do casamento? Eu vou te explicar. Porque o noivo não ficaria na casa da noiva. O noivo voltaria para a casa do teu pai. Para o quê? Para preparar a morada, para que eles, quando tivessem casado, pudessem morar juntos. Então o noivo, ele dava-se em casamento e voltava para a tua casa, para a casa do teu pai, para começar a levantar a sua casa. Lá ele ia construir uma casa muito bonita, aonde ele construiria uma família. O noivo está preparando um quarto, o noivo está preparando o banheiro, o noivo está preparando a entrada da casa, a cor que vai ser pintada, os móveis, aonde será o quarto dos filhos. O noivo está preparando o ambiente, o pai está fiscalizando o trabalho do teu filho para dizer: olha, isso aqui está bom, isso aqui pode melhorar, e vai ser assim. E o pai está orientando o filho, enquanto o filho está preparando uma casa. Ou seja, se o noivo parte para a casa do pai, e ele só volta após ele conseguir construir a casa, sabe o que está acontecendo? Ele vai ficar um período de 1 ano, mais ou menos, longe da noiva. É um período de 9 meses a 1 ano e meio longe, sem se ver. O noivo e a noiva ficam um período sem se ver. Então, o dote é a garantia de que o noivo vai voltar. Dá glórias a Deus por isso. Você está entendendo? O noivo deixa o dote, que é a garantia de que ele não vai abandonar a noiva e de que ele vai voltar para buscar ela. Então ele paga adiantado. Ele paga adiantado uma garantia de que ele volta para buscar ela. E ele vai. E por que esse período é de 9 meses a 1 ano e meio? É bem simples. Naquele tempo, era dado um tempo de 9 meses, 1 ano e meio, para testificar e certificar de que a noiva era pura, para garantir de que a noiva não teve relacionamento com nenhum homem antes. Porque se ela tivesse tido relacionamento, presta atenção, com qualquer outro homem, o que vai acontecer? Ela vai ter um filho, e ela vai se engravidar e vai descobrir que o filho não é dele, ou seja, ela não é pura. Porque naquele tempo eles levavam muito a sério a questão do casamento,
como uma pessoa que fosse pura, que tivesse um único marido. Então o que vai acontecer? O noivo tem uma responsabilidade. Mas e a noiva? Qual é a responsabilidade da noiva? A noiva também tinha uma responsabilidade. Ela tinha que se preparar na casa do teu pai, na expectativa e na espera do retorno do noivo. E o que ela deveria fazer nesse tempo? Nesse tempo, ela deveria se abster de qualquer homem, de qualquer tipo de imoralidade. Essa mulher, aonde ela passasse, ela seria reconhecida como uma noiva. Ou seja, ela não ficaria de conversinha com nenhum outro homem, porque ela já era prometida para o homem. Ou seja, ela tinha que se preservar. E a noiva, ela tinha uma outra grande importância, que era o quê? Manter azeite nas botijas. Por quê, pastor? É bem simples. Quem já morou no interior, no tempo antigo, vai saber muito bem como é que era. Eu já cheguei a fazer jornada pelo exército nas cotas, no meio do mato, aonde não tem nenhuma lâmpada, aonde não tem uma luz. E gente, eu vou falar para vocês, o breu é algo terrível. Você não enxerga o palmo diante dos seus olhos. Para você poder andar no meio do matagal, um tem que encostar a mão nas costas do outro e andando por quilômetros. Não era possível você identificar, olhar os seus pés. Você não vê o seu pé quando não há luz, porque não tem como você caminhar. E quando alguém via buraco, o que tinha que fazer? O primeiro falava buraco, o segundo buraco, o terceiro buraco, quarto buraco, quinto buraco. Se alguém não falasse, o que aconteceria? Cairia dentro do buraco. E assim nós andávamos por quilômetros na madrugada, no meio do céu aberto, no meio relento, no meio das montanhas, nas cotas, com o exército, sem nenhuma iluminação, porque a iluminação identificaria o nosso ponto para o inimigo. Então o militar tem que aprender a caminhar no meio da escuridão com o mínimo de luz possível para não denunciar a tua posição. Ou seja, imagina uma noiva no meio da madrugada que não tem luz para se encontrar com o noivo. Imagina como que ela sairia da tua casa meia-noite para se encontrar com o noivo no meio do matagal para poder ir para casa. Por quê? Porque o noivo, ele não avisava a hora que ele voltaria. Ele não mandava recado e falava, olha, eu vou voltar dia tal hora, para não se preparar mesmo. Porque esse sentido, essa expectativa, aumentava a esperança dentro da noiva, aumentava o desejo da chegada. Será que ele vai chegar essa noite? Será que ele vai vir essa noite? Será que o noivo vem buscar hoje? Será que hoje nós vamos entrar? Por quê? Porque o noivo, ele voltaria para buscar a noiva, sabe para o quê? Diz comigo. O noivo voltaria para buscar a noiva para o casamento. Glória a Deus. Você está mal acostumado, eu vou te explicar para você. Casamento judeu é diferente. A festa do casamento judeu duraria 7 dias de festa. E era assim, gente, negócio de louco. O costume, o noivo vinha no cavalo, cavalgando, e ele mandava o mensageiro na frente, e o mensageiro ia na frente gritando e tocando o sino. O noivo vem aí, o noivo está voltando, noiva, se prepara que ele está chegando. Ele começava a tocar o sino, e a noiva escutava o toque do sino. Imagina o arrepio da noiva no meio da madrugada, dormindo, de repente escuta o sino do lado de fora, o noivo está vindo, se prepara a noiva. Ela pegava, levantava, acendia a lamparina, ela já começava a se aprontar, ela começava a colocar as roupas, começava a enfeitar o seu rosto, se vestindo de noiva. E quando ela olhava pela janela da casa, o que ela via? Ela via o noivo assentado num cavalo branco, e ele parava na porta e falava, vem, porque eu tenho que te buscar para a nossa festa de casamento. E era como se o noivo viesse para roubar a noiva, é como se o noivo viesse para arrebatar, para tirar a força, dizendo, eu te roubei e agora você é minha. E ela ficava naquela expectativa, e ele subia no cavalo, e juntos iam em direção à festa de casamento. Quando chegava na festa de casamento, toda a família está reunida, e por 7 dias os dois faziam uma celebração que marcava a história daqueles dois.
na casa aonde os dois morariam. Mas tem uma questão, gente. Se ele vindo encontrasse a noiva grávida, automaticamente, presta atenção, automaticamente o termo do contrato seria quebrado e ele teria o direito de divórcio dela, e essa mulher seria humilhada publicamente, porque ela traiu o noivo. Imagina, após ele preparar uma casa linda, após ele preparar uma festa, ele voltar para buscar e não encontrar a noiva preparada. Após ele dar o dote, e o pai da noiva tinha que devolver o dote para ele. Era uma vergonha para a família, porque a casa estava pronta, os convidados estavam prontos, a família estava pronta para receber, o jantar estava pronto, mas o noivo voltou e a noiva não estava preparada para subir com ele. Agora a pergunta que eu te faço: e aí, noiva, o banquete está pronto, você está preparado para se encontrar com o noivo? Porque isso aqui não está falando sobre casamento, é sobre a sua história. Porque se a noiva não tem um azeite reserva, ela não está preparada. Se a noiva não se purificou neste tempo, ela não está preparada para se encontrar com o noivo. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o noivo da igreja, e a igreja é a noiva, e nós temos como a noiva a responsabilidade de se santificar, se afastar do pecado, se afastar da imoralidade, se afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus, para que nós possamos subir com o noivo para a sua festa de casamento. A Bíblia vai dizer que havia 5 loucas e 5 prudentes. 5 noivas loucas e 5 prudentes. As 5 noivas prudentes, sabe o que ela fazia? Ela fazia assim: será que o noivo vai voltar hoje? Será que ele vai voltar hoje? Será que ele vai voltar nessa madrugada? Aí ela olha, essa quantia de azeite que tem na minha mão não é o suficiente. Eu preciso me preparar, porque se ele voltar essa noite, eu não posso ficar despreparada. Então ela ia ao mercado e comprava um azeite extra. Ela falava: se por um acaso o azeite acabar na madrugada, eu tenho um azeite preparado aqui, porque o azeite naquela época era combustível. Era usado o azeite para acender lamparinas na madrugada. Ela falava aqui: ó, se acabar esse azeite aqui, se acabar agora, se ele aparecer no meio da madrugada, o azeite está preparado para poder se encontrar com ele. Eu sempre vou ter um azeite reserva para poder me encontrar com o noivo. Mas as 5 loucas, já faz 1 ano que ele falou que ia voltar. Não é hoje que ele vai voltar. E eu acho que o pouquinho que eu tenho dá para essa noite. E para a igreja é para quê? Domingo à noite? Está falando tanto tempo que Jesus vai voltar. Vai voltar logo hoje, que eu estou cansado do trabalho. Mas assim que prudente fala: e se volta? E se ele vem hoje? E se ele vem no dia que eu tiro 5 minutinhos para pecar? E se ele volta no dia que eu verdadeiramente abro a mão da responsabilidade? A noiva, que é prudente, Jesus está falando, é aquela que se prepara todo dia. Assim, prudente, ela tem uma vida de oração e leitura da palavra, para tentar identificar quando o noivo vai voltar. Jejua, porque quando você jejua, você está colocando azeite dentro da tua vida, você está enchendo a tua lamparina. Enquanto você ora, está sendo cheio. Eu estou falando aqui para um povo que vem para o mercado buscar azeite. E eu quero dizer para você que você tem que sair daqui hoje da certeza que se Jesus voltar hoje, você vai se encontrar com o noivo. Eu vim aqui para dizer isso para você. Você tem que sair daqui da expectativa. Eu tenho azeite em reserva, eu estou preparado. Jesus, se eu voltar hoje, eu quero me encontrar com seus ares.
loucas não jejua, não ora. As 5 loucas não estão preocupadas com a volta, não. Talvez eu vou morrer e não vou ver o noivo voltar. Esse negócio de que Jesus vai voltar é coisa do passado. Mas só que prudente nunca anda de botija vazia, sem azeite. A noiva prudente, ela aguarda ansiosamente. A Bíblia fala, a igreja diz, vem. Ou seja, você quer saber se você está preparado para vir Jesus? Vou te fazer uma pergunta e você me responde. Não durma agora. Se eu te disser que Jesus vai voltar hoje, você fica com medo ou feliz? Para de brincar com as coisas de Deus. Porque eu, em cima desse altar, se eu pudesse, dobraria o joelho agora e falaria: Jesus, vem hoje. Eu estou há 15 anos queimando meu coração no altar de Jesus. Desde o dia que eu voltei para Jesus, nunca mais afastei. Eu tenho entregado minha vida para Ele. Eu não estou ansioso para essa volta. Mas é que Jesus fala assim: tem alguns que estão dormindo na igreja. Poxa, até que eu queria voltar hoje, porque já era para ter voltado. Mas se aquela pessoa não se converter, ele é importante para mim. Se Jesus. Aí você fala assim: Jesus ainda não voltou, mas graças a Deus que ele voltou, senão você tinha ficado. Dá graças a Deus, está brincando. Eu falo para um povo, para uma geração que infelizmente brinca com as coisas de Deus. Tem pessoas que estão junto no relacionamento há anos e não se casam. Tem pessoas que estão no relacionamento em fornicação há anos e não se casa, não acerta a tua vida. Tem pessoas que já vem anos que ele não tem compromisso com a igreja. Já vem anos que ele não pega no altar, não prega em cima do altar, que não serve como obreiro, que não serve como filho. Está brincando, Deus está falando: meu filho, eu estou tentando voltar para buscar, mas só que você está dormindo. Tempo de acordar. Porque o tempo de buscar azeite é hoje, amanhã. A porta da igreja vai estar fechada. Pastor, mas e se o pastor ficar? Ele vai abrir igreja? Vai abrir igreja para quê? O pastor vai abrir a Bíblia? Mas não vai vir essa inspiração do Espírito Santo. Meu Deus. Ele vai tentar ler a Bíblia? Ele vai só ler o texto da igreja? Pela primeira vez na vida eu não vou conseguir pregar. Por quê? Porque eu só estou vendo letras, não estou entendendo mais nada. Meu Deus. Como assim, pastor? Eu acho que saiu algo de dentro de mim, que era o que dava alimento para vocês e agora não tem mais, acabou. O que resta? Resta agora, meu filho, encarar a besta, encarar o falso profeta, o anticristo. O que basta agora é você entregar a tua vida à morte para poder entrar no céu. Por quê? Porque o tempo da graça se fechou, a porta da graça se fechou, o noivo veio e levou quem estava preparada. Se você não ficou com medo, eu vou te deixar com medo agora. Eu quero que você volte para casa com medo. Eu quero que você tenha medo de dormir hoje sem dobrar o joelho. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: 5 virgens loucas e 5... Você não está entendendo ainda, vou te explicar. As 10 era virgem. Não entendeu? Vou explicar melhor. Quando Jesus fala de 10 virgens, está falando da igreja, não está falando do mundo. É metade da igreja que vai subir, metade vai ficar. Imagina agora, nós estamos em mais ou menos aqui 40 pessoas, exemplo. 20 subiria, 20 ficaria. Você estaria entre os 20 que sobem, entre os 20 que ficam. É muito sério isso. A Bíblia está falando que é de crente, metade vai ficar. Porque metade não vai levar. Sabe quem vai ficar? Quem faz as coisas de qualquer jeito, empurra com a barriga.
amanhã vai comprar azeite, que amanhã vai mudar, que amanhã vai se libertar, que amanhã vai tomar um comprometimento com os céus. Não, não, não. A 5 virgem prudente é aquela que já abriu mão do mundo por amor do noivo. É aquela que diz: não existe nada mais importante para mim do que a presença do noivo. Porque assim que o noivo não se prepara, não tem azeite em reserva, já se contaminou com o mundo, mas só que aquelas que são de Deus, ela está se preparando para se encontrar com o noivo, e ela sabe que vai ser de surpresa. Jesus fala assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Na última hora, quem não tem azeite em reserva não vai poder entrar na dieta. Pastor, o que é o azeite? Me fala uma vez por toda. Não entendeu ainda? O azeite na Bíblia é representado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Livro de Apóstolos, de Atos, dos Atos Apóstolos, a Bíblia diz que quando eles foram cheios, revestidos, eles foram cheios do Espírito. Sabe o que Deus está falando? Eu estou te dando um azeite extra para você estar preparado para quando eu voltar para te buscar. Deus não vai te dar miséria de azeite nessa noite, não. Deus tem um maná espiritual, Deus tem um azeite espiritual, Deus tem uma grande multidão de azeite para derramar sobre a tua vida. Presta atenção, deixa o copo na igreja. Deus está falando hoje. Precisamos acordar, igreja. Você acha que eu estou falando com você? É o Espírito Santo dentro de mim dizendo: acorda! Deus diz no meu coração que nessa igreja muitos ficariam. Abre os olhos. Decando aqui na gaia chebe, e que oriando que na graça me bebe, ramando que glória chebe, e decondo que gaia sai. Eu vim aqui nessa noite para dizer que o tempo está se acabando. Eu vim aqui nessa noite para dizer que a porta ainda está aberta. Então corra para adquirir o azeite extra da presença do meu Espírito. Eu não estou falando sobre porta de casa, eu não estou falando sobre porta de carro, não estou falando sobre porta de emprego, eu estou falando sobre a entrada do céu, aonde passará a tua eternidade. Aleluia. O líder dos jovens tem que praticamente implorar para os jovens vir para a igreja. Não haverá ninguém para mandar mensagem para você mais. E se não tivesse eu aqui e o líder para falar alguma coisa para você? A entrada do céu será você e Deus. Ninguém vai pegar carona na salvação de ninguém. Pastor, me ajuda, pastor. Não tem pastor, não. No tribunal de Deus é você e Deus. E Deus está falando: é comigo que você vai tratar, não é com o pastor, não. Mas o pastor, não quero saber de pastor, quero saber do que você deixou de fazer para poder entrar. Porque a maior tristeza para o noivo é chegar na entrada e não encontrar a noiva esperando. O banquete fica lá, parado, vazio. O banquete está lá servindo, e cadê a noiva para poder se deleitar? O noivo está preparando coisa grande para mim e para você. O noivo te ama, meu filho. Você lembra aquele filme que eu falei sobre o Dodge? O Dodge era uma coisa muito valiosa que ele teria que dar para o pai. E Jesus deu um Dodge por mim e para você. O Dodge que ele deu para mim e para você
expressivos do Pai. É o Espírito Santo. O Espírito Santo por muito tempo não pairava sobre a igreja. Havia perdido lá no jardim a presença do Pai. E quando Jesus morreu, ele disse: eu vou subir ao Pai, rogarei, e Ele vos enviará outro Consolador, e Ele estará convosco para sempre. Quem é o Espírito Santo da verdade? Ele é o selo que garante que a promessa ainda está de pé. Enquanto eu falo em línguas estranhas em cima do altar, Deus está falando da minha boca que o Espírito Santo ainda está sobre a igreja. Enquanto o Espírito Santo ainda está sobre a igreja, significa que o norte ainda está de pé, e que o noivo vai voltar para buscar. E se ele vai voltar para buscar, ele está dizendo: se prepara, que o preço eu já paguei. Agora cabe a você se preparar para encontrar-se comigo nos ares. E a Bíblia vai dizer que, infelizmente, devemos aproveitar os mercados enquanto está aberto. A igreja está aberta. Quantos irmãos faltaram? Deus está falando: louco. Ah, estou desanimado. Louco. Já parou? Deus te xingar. Seu louco. Deus está falando: seu doente. Nos últimos dias, na última hora, você vai brincar de ser crente. É sério isso? Você entendeu o que acontece antes do noivo vir? Alguém vem gritando: o noivo está voltando, o noivo está voltando, se prepara. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Que os sinais vai anteceder a volta do noivo. E os sinais estão gritando na terra. A pandemia, se prepara, o noivo está voltando. Corrupção, se prepara, o noivo está voltando. Corrupção, se prepara, o noivo está voltando. É roubalheira, é morte espiritual, é esfriamento espiritual, o noivo está voltando. É tsunami, o noivo está voltando. É tempestade, terremoto, maremoto, o noivo está voltando. Se prepara, o noivo está voltando. A função da igreja é se preparar. Os sinais estão gritando, os sinais estão vindo diante do rei, os sinais estão vindo diante da igreja, dizendo: igreja, se prepara, igreja, se levanta, igreja, se consagra, igreja, santifica, igreja, se converta. Aí a noiva está falando: eu vou dormir mais 5 minutos, ele vai demorar. Vou dar mais um cochilo. E eles estão dizendo: se prepara. Parece com aquela pessoa. Normalmente acontece muito com moto, que ele anda na reserva. Sabe quando você vai dormir, antes de ir para casa à noite, você está cansado? Você passa na frente do posto e você fala: amanhã eu coloco gasolina. E o painel acende assim, vermelhinha, full, vai pro posto. Amanhã, antes de ir para o trabalho, acorda mais cedo para o quê? Para colocar combustível. Você acorda mais cedo todo dia? Não. Você pega a moto, você dá uma chacoalhada assim. Ainda dá para rodar mais uns 15 km aqui. É econômico. Aí 30 no litro, tem uns meio litro aqui. Dá para ir. Aí ele vai para o trabalho. Chegou no trabalho, não aconteceu nada, está tudo bem. Quando eu sair do trabalho, eu vou pro posto. Aí ele monta na moto, na hora de ir embora pro trabalho, eu vou pro posto. Aí ele começa a ir. Quando ele passa na frente do posto interditado, parado. Agora o outro posto é só daqui a 2 km. Vou devagarzinho para chegar lá. E você vai indo. Quando você chega no outro posto, fala assim: a gasolina aqui acabou. Você vai ter que ir no outro. Meu Deus. A moto começa.
É por isso que você vê um monte de bobo. Quebrou ali? Não, eu não coloquei gasolina. Meu Deus. Quer uma ajuda? Você vai buscar gasolina para mim? Aí você vai, chega no posto, o posto está aberto. Que sorte a sua. Porque quando Jesus voltar, não vai ser assim. Meu Deus. Para de andar na reserva. Hoje eu estou cansado, não vou para a igreja não. Hoje eu estou cansado, não vou orar não. É a tua salvação que está em risco. Deus te pediu algo tão difícil assim? Ou é a nossa falta de prioridade? Nós precisamos priorizar o reino de Deus. Quem é noiva não se vende. Quem é noiva prioriza os céus. E é por isso que eu quero dizer para você: priorize as coisas de Deus. Por quê? Porque você é noiva. Porque você foi comprado. Porque você foi selado. Porque Jesus pagou um alto preço. E a Bíblia fala ainda mais que quando ele vir para buscar a igreja, sabe o que vai acontecer? Livro de Apocalipse, capítulo 19. Você vai entender por que a igreja vai ser arrebatada. Livro de Apocalipse, capítulo de número 19. Cheio de anotação, misericórdia. Há umas 3 revelações que a gente fala. No versículo 5 diz assim: as bodas do cordeiro. O que é boda? Festa de casamento. Boda de casamento, festa de casamento. As bodas do cordeiro. Nós estamos falando do final da tribulação. Nós estamos falando aqui após arrebatamento. A igreja foi levada. Para onde você vai levada quando Jesus for levado? A igreja. Para onde você vai? Você está sendo arrebatado, sabe para quê? Imagina só, nós estamos aqui agora, de repente escuta um som de trombeta. E eu falo: para de tocar trombeta. Para de tocar trombeta. O que está acontecendo? Estou escutando um som de trombeta. Alguém está fazendo, tem algum som aí fora? Não. De repente, quando você olha para os céus, você vê os céus abrindo. Quando você vê Jesus assentado no trono e os anjos do Senhor vindo para a terra. Imagina relâmpagos, aquele monte de anjos descendo. Isso só está vendo quem é salvo. Porque quem não é salvo não está vendo nada. Mas, piscou, sumiu. Mas quem está sendo arrebatado, acho que em câmera lenta vai ver assim os anjos vindo assim buscar ele, subindo, e o seu corpo sendo transformado, porque a Bíblia diz que quando nós formos arrebatados, seremos um corpo incorruptível ao molde de Cristo. Nosso corpo vai começar. Eu olho para Moisés, eu vejo o rosto de Moisés brilhando, eu vejo o rosto de Moisés clareando assim, as roupas dele mudando, as vestes brancas. Aí ele olha para mim: pastor, o seu rosto está brilhando. Eu falo: meu filho, que você não viu o seu rosto? Olhamos para a igreja, olhamos um para o outro. Aí eu olho para as pessoas mais velhas, o rejuvenescimento do céu, o cabelo ficando preto, as rugas sumindo, a pessoa rejuvenescendo, aquela pessoa que antigamente era doente, agora se levantando como águia, como, meu Deus, como um jovem, e subindo e olhando para o céu e vendo Jesus assim de braços abertos, dizendo: vem, filho, inaugurar a nova Jerusalém celeste. Imagina o som de trombetas do arcanjo Miguel tocando e a igreja adentrando diante do céu. Imagina este momento, o coral de anjo fazendo uma música que eles ensaiaram pela eternidade. Os anjos estão ensaiando a eternidade, o louvor que vai cantar na entrada do céu. Eu me lembro que a minha mãe falou que uma vez ela teve um arrebatamento e ela disse que ela entrou no céu e ela viu uma mesa que estava coberta. E um falava com ela, ela quis tocar na mesa e disse o quê? Não toque, porque esse está preparado para a igreja. Muitas pessoas que tiveram arrebatamento como de pós-morte, pessoas que morreram e voltaram à vida, subiram ao céu e viram uma mesa preparada. E qual que é essa mesa? É a mesa da festa de casamento da igreja, que já está preparada para voltar para você. Imagina só os portões celestiais sendo
louvem a Deus, todos vocês, seus servos, todos o que temem, grandes e pequenos. Então eu vi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, e uma voz como de muitas águas, como um forte trovão, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegrem-se e exultem-se e deem a Ele glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva está preparada, e ela foi permitida vestir-se de linho fino, branco, puro e resplandecente, porque linho fino, branco e puro é a justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurado aqueles que forem chamados à ceia da festa de casamento do Cordeiro. E acrescente: são estas verdadeiras palavras de Deus. E quando João ouviu isso, ele disse que se prostrou aos pés do anjo, e o anjo disse: não faça tal coisa. Por quê? Porque eu sou servo teu, assim como são você e os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui ele está falando que a voz do Senhor diz: bem-aventurado aqueles que fizerem parte do arrebatamento da igreja. Bem-aventurado aqueles que fizerem parte dessa santa ceia, desta festa de casamento. A Bíblia fala quantos tempos durava a festa do casamento? Quem prestou atenção foi quando? 7 dias. 7 dias. Após o arrebatamento da igreja, o livro de Apocalipse fala que serão 3 anos e meio de sofrimento e 3 anos e meio de bênção, de paz, de prosperidade. Totalizando quanto? 7. No momento em que Jesus arrebata a igreja, começa a tribulação na terra. A igreja vai passar 7 anos de festa de casamento no céu. Imagina o que tem para ver lá, que 7 anos vai ser pouco. Jesus vai superar qualquer festa da terra com a festa da noiva com o Cordeiro. E qual o significado de casamento? Casamento, meu filho, tem a ver com propriedade, com direito, tem a ver com domínio. Imagina que você hoje não é ninguém. Imagina uma mulher pobre, simples, e de repente um árabe riquíssimo, poderoso, ele passa aqui num daqueles carros, umas Ferrari, aquelas Lamborghini, para do lado, olha para você e fala: me apaixonei por você e quero me casar. Imagina que há um casamento e você se casa, todos os bens daquele homem passam a ser seu, porque no céu não existe separação de bem. Porque no céu é a comunhão dos santos. A nova Jerusalém que hoje pertence a Cristo vai pertencer a você também. A glória da igreja vai pertencer a você também. A justiça de Cristo vai pertencer a você também. É por isso que vai valer a pena você se sacrificar. Vale a pena. É difícil, eu sei, gente. Talvez vai ter um dia que você vai vir à igreja e você vai querer nem olhar na minha cara. Não precisa olhar na minha cara. Olha para Cristo, não olha para mim. Às vezes você não vai querer olhar na porta que está na porta da igreja. Não olha para ele, olha para Cristo. Você não está aqui por minha causa, você não está aqui por causa de ninguém. Você está aqui por causa de Jesus que comprou você com o seu sangue. Amém? Neste momento, eu queria chamar o Moisés. Ele preparou um louvor que vai adorar Jesus nessa noite, que fala exatamente sobre isso. Eu queria que você que conhecesse adorasse juntamente conosco esse louvor. Amém?